Estamos de volta então, meio bate-pronto assim, no Hora da Verdade, a gente entrevistando aqui a dermatologista Ana Graziela Ferreira sobre, por exemplo, os cuidados, principalmente os cuidados com a pele neste verão, que está um verão bravo mesmo, né? E a gente perguntou para a doutora Ana no bloco anterior em relação a como escolher um filtro solar. Essa escolha vai ser feita você junto com o seu médico dermatologista, porque precisa avaliar a pele. Mas, de uma forma geral, os protetores, para proteger no verão contra o câncer de pele, tem que ter um filtro mínimo de 30. Então, de 30 para cima. Aí vai variar de acordo com a pele. Tem pele com mais acne, aí vai usar um protetor em gel creme ou em gel, com toque seco. Uma pele mais seca, de uma pessoa mais idosa, um creme. E o protetor deve ser reaplicado a cada 2 horas, se a pessoa estiver se expondo ao sol. E se ela tiver feito algum mergulho, suado, atividade física, logo em seguida ele deve ser reaplicado de novo, porque ele vai ter saído. Mesmo os protetores mais resistentes à água, eles não resistem a um mergulho mais prolongado no mar. E prolongado, a gente diz, cerca de 1 hora no mar, ele já vai ter saído. Você até falou, na pergunta anterior, com relação a que essa questão de tomar e nos expor ao sol é até os 18 anos, a gente sabe que isso é muito importante e tal. O cuidado, então, com a pele das crianças no verão deve ser, não digo maior, mas mais intenso, por causa exatamente disso que você falou, a respeito até os 18 anos? A criança, ela brinca no sol, ela distrai, ela não percebe que aquele sol está forte, que aquilo ali pode estar queimando a pele dela e até machucar. Então, tem criança que tem insolação, tem quadros graves de queimaduras pelo sol nessa época do ano com as crianças. E a criança, ela sofre mais esses efeitos da exposição intensa ao sol. Aí, então, é pela própria atividade dela. Ela brinca ali, ela sai para brincar no ambiente externo e esquece disso. Então, os pais têm que ficar atentos para colocar roupas adequadas. A vestimenta é uma das ferramentas também para proteger do sol. Chapéu. O chapéu não pode ser um bonezinho. O boné, ele tampa até mais ou menos aqui no nosso nariz. A sombra que ele faz. A gente precisa de uma sombra maior, tampando a orelha, pescoço. E então passar o protetor solar a cada 2 horas, nesses locais, orelha, não esquecer orelha, pé, e prestar atenção para ver se seu filho está numa sombra. Tem uma sombra de uma árvore, tem ali a beirada do seu prédio que tem uma sombrinha ali, pede para ele brincar por ali nesse sol mais forte, de 10 da manhã às 4 da tarde. Agora, a gente mora aqui no sul das Minas Gerais, né, na Serra da Mantiqueira, e, claro, nessa época de verão, né, as pessoas estão de férias principalmente, elas se deslocam com a família, geralmente para o litoral, né? Essa questão das montanhas, quem recebe o sol das montanhas e o sol da praia, quais são as diferenças e se existem cuidados especiais na praia ou na montanha? Como é que é isso? O principal cuidado é que na praia você tem uma exposição mais aberta, você tem mais coisas para refletir a luz. Então você tem a areia, você tem o mar, o ambiente é muito mais aberto. Na montanha tem as árvores que te protegem um pouco. E na praia você também acaba estando com um traje de banho que a pele fica mais exposta do que na montanha, nas atividades que você for fazer de lazer. Mas uma montanha sem árvore, lá no alto, com sol também, vai trazer o mesmo prejuízo que um sol da praia. Agora, a gente observa também que as pessoas que estão na praia, que já moram em cidades praianas, é claro que elas já têm o hábito já de tomar mais sol, a pele parece que já está mais preparada. Existe realmente isso? Quer dizer, uma pessoa que mora na praia, que nasceu numa cidade praiana e que toma sol desde criança, é diferente de uma pessoa que de vez em quando vai para tomar um sol e acaba, às vezes, se excedendo? A diferença, essa diferença se dá em termos do comportamento que as doenças de pele vão ter nessas pessoas. Mas a pele, ela não fica madura para o sol e tende a tolerar melhor o sol, não. As pessoas que têm uma exposição crônica ao sol, dessa forma, moram na praia ou trabalham na zona rural, elas têm doenças de pele da exposição, pequenas exposições diárias ao sol. Então, tem alguns tipos de câncer de pele que estão relacionados com esse tipo de exposição. Um deles é o que a gente chama de carcinoma basocelular. Existe um outro câncer de pele, que é o que a gente mais
procura tratar com rapidez, que é o melanoma, é o mais grave deles, o melanoma ele já está associado a essa exposição eventual. Aquela pessoa que geralmente não se expõe ao sol com frequência, um dia ela toma um sol, fica um camarão. Esse sol é o sol que tem maior risco de trazer um melanoma para ela. Então, na verdade, as pessoas que estão expostas demais ao sol ou menos expostas, os riscos são quase que os mesmos, hein? Você só disse na relação ao melanoma aqui, mas é possível que uma pessoa ou outra que more ou não na praia ou na montanha adquira um câncer de pele por falta de cuidados, então. Sim. Agora, a gente observa também que as pessoas que tomam mais sol, e às vezes isso nas cidades praianas, elas envelhecem mais cedo. É real isso, essa percepção? É. O principal fator para o nosso envelhecimento é o sol. É curioso isso, Curioso, é o né? principal. Ele tem um efeito na nossa pele maior até do que o fator genético, no final das contas. A genética, ela com certeza influencia, mas a exposição ao sol, a radiação ultravioleta é a principal causa. E assim, quando a gente vê os dias nublados também, que a gente observa aqui em Poços, de vez em quando pinta aquela montanha ali, fica tudo nublado, é necessário nesses dias também usar filtro solar, ou menos ou mais, como é que é essa utilização? É importante também. O dia nublado, eu costumo falar com os meus pacientes que se não tivesse luz do sol, estava escuro, estava de noite. Então, se a gente não está de noite, está chegando luz do sol. Mesmo que numa quantidade menor do que num dia super ensolarado, você não precisa estar num dia de sol quente te queimando a pele para você ter que usar o protetor. Esse dia nublado, ele te engana, mas você queima a pele da mesma forma. Agora, maquiagens, por exemplo, a gente vê maquiagens hoje com filtro solar. Elas também protegem da mesma forma que o filtro solar sem maquiagem? Como é que é isso? Tem bastante opções de filtro com base, são filtros éticos, de laboratórios confiáveis e eles protegem sim, geralmente fator 30, 35, 50. A Débora ligou para a gente, obrigado Débora, faça como a Débora, ligue para a gente, faça a sua pergunta aí para a doutora Ana em relação à dermatologia. A Débora pergunta qual é o plano de saúde que a senhora atende. Você atende por algum plano de saúde específico em Poços? Eu atendo pelo plano da Unimed. Ah, você atende pela Unimed. Então, as pessoas que são credenciadas pela Unimed podem utilizar os seus serviços, com certeza. A radiação, essa UVA e a radiação UVB, vamos entender um pouquinho o que significa uma coisa e outra e o que elas podem causar na pele. As duas são maléficas para a nossa pele, né? A radiação ultravioleta B, ela é a que causa queimadura solar, é a que deixa a nossa pele vermelha e ela atinge as camadas mais superficiais da nossa pele quando a gente está exposto ao sol. A radiação é ela que fica aí de 10 da manhã às 4 da tarde numa intensidade maior. A radiação ultravioleta A, ela atinge mais profundamente a nossa pele. É ela que é responsável pelo câncer de pele. Então ela vai chegar tão fundo na nossa pele e trazer alterações do nosso DNA que vão aparecer depois de muitos anos e com isso a gente tem que proteger o dia inteiro, porque desde que o sol nasce a radiação ultravioleta A já está aí. Hoje a gente percebe que a área da saúde, né, elas são muito tangenciáveis, quer dizer, uma especialidade médica puxa a outra e tal. Por exemplo, vamos falar de três mais ou menos ligada a isso que eu estou dizendo aqui, por exemplo, a dermatologia, tem o esteticista hoje, né, que mexe também com a questão da pele, o próprio cirurgião plástico. Como é que funciona isso? Existe hoje um conflito de áreas? Você sente isso ou não? Ou são áreas complementares? Eu acho que não tem um conflito, não. Eu acho que tem espaço para os três profissionais e para outros profissionais que trabalham com estética também. Cada um lidando com a área que é específica. Eu não vou fazer uma cirurgia plástica, um lifting, uma mamoplastia, mesmo que eu trabalhe com estética. Eu não vou fazer isso. Se o meu paciente precisar, eu vou te encaminhar para o cirurgião plástico. A mesma coisa o esteticista e o cirurgião plástico também em questões que acabam sendo muito específicas da dermatologia. Existem algumas áreas comuns em que a gente pode trabalhar os três, tem uma interseção aí nas três áreas, mas não acho que tem conflito, não. Por exemplo, manchas, que a gente vê manchas nas pessoas, manchas de pele. Às vezes eu vejo pessoas que têm uma certa dificuldade para tirar manchas de pele, demora demais. Enfim,
qual é a causa, se é que existe, deve ser várias causas, das manchas de peles e como cuidar disso de uma maneira geral? Tem diversos tipos de manchas. Tem manchas que são causadas pelo sol ou por questões genéticas da pessoa. Essas manchas são mais difíceis de sair, essas que têm essa tendência genética. Existem tratamentos, mas a resposta varia muito de uma pessoa para outra. E tem as manchas causadas pelo processo crônico de exposição ao sol, que é o envelhecimento da pele. Essas manchas, a gente tem tratamentos específicos para elas no consultório, com cremes ou com algumas aplicações, para fazer com que elas clareiem. Bem, a gente está conversando aqui com a doutora Ana, ela falando sobre dermatologia, e você pode participar deste bate-papo pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Não sai daí que já já a gente volta.